Se eu dissesse a alguns de vocês, os que não sabem, que a Anastasia, a mulher do Marco, é bielorrussa. Uma das vantagens de ter vivido por dentro, uma das poucas vantagens de ter vivido por dentro uma guerra, é perceber que uma guerra vivida do lado de dentro e uma guerra observada de fora é completamente diferente. É possível que a esta altura, e até tu próprio, se não tiveres cuidado, quando ouves russo e bielorrusso, tu corres tudo a eito. Quando nós votamos, nós estamos a escolher quem nos governa e quem nos representa. E hoje em dia há pessoas russas e bielorrussas que não se revêem rigorosamente nada naquilo que está a acontecer, mas levam por tabela. E amanhã poderia acontecer connosco. Porque dizia-se os portugueses, e tu ias te sentir mal. Não há nada de bom na guerra. Não há nada de bom na guerra. Vamos procurar. Eu partilho convosco mais uma coisa. Para mim, obrigado. Para mim tem sido difícil ver as notícias. Eu vejo as notícias porque eu preciso. Uma das responsabilidades que eu tenho é estar bem informado. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E o que eu queria pedir-vos a vocês, continuem a ser mais sábios e mastiguem bem antes de engolir. Que esta história de que há um lado em que todos os que atendem pelo aquele nome são todos maus, não é bem assim. Não é bem assim. Agora, o que infelizmente é comum é que a dor e o sofrimento de quem é vítima da guerra não tem língua. Entendes isto? Não tem língua, não tem bandeira, não tem tom de pele. Yeah. Continuemos a orar, percebendo que são seres humanos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como nós vimos, obrigado André pelo vídeo que vimos no início, há irmãos nossos na fé que estão a ser apanhados nisso. E quando tu dizes Deus é bom, é uma coisa. Quando um irmão ucraniano que está num culto onde se ouve bombas e ele diz Deus é bom, é outra coisa. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Nós estamos hoje a olhar para o dia do Pai. E eu vou reorganizar aquilo que eu tinha pensado partilhar convosco e quero trazer-vos até Efésios 6. Vamos lá. Efésios 6. Podes, David, podes mesmo pôr, David, podes pôr o Efésios 6. O início de Efésios, pois estamos ali a lutar um bocado com a apresentação, já vamos ver. O início de Efésios 6 fala da responsabilidade de nós como filhos honrarmos o pai e a mãe. E essa responsabilidade continua. Esta responsabilidade continua mesmo quando nós somos mais velhos. Eu não sei quem é que de nós que está aqui que já tem os seus 50 e os seus 60 e ainda tem pai ou mãe vivo. Há alguém? Ok?
Quando a Bíblia diz honra o teu pai e a tua mãe, ainda é para vocês, está bem? Ainda é para vocês. E é curioso que ali, sigam o que eu estou a dizer, vendo na vossa Bíblia, Efésios 6, diz honra o teu pai e a tua mãe. E a Bíblia diz que isto é um mandamento que traz promessa. Agora é curioso que na língua grega, quando nós entramos no versículo 4, na língua grega há uma variação da palavra grega, porque no versículo 4 diz, e vós pais. E aqui no versículo 4 já não está incluída a mãe, no grego. Porque a língua grega tem a palavra que é usada para designar os progenitores, independentemente de ser o masculino e o feminino. E é essa palavra que aparece quando diz honra o teu pai e a tua mãe, ou ali até está no caso o pai e a mãe. Aqui no grego, a palavra que está no versículo 4, para ser melhor traduzida em português, deveria estar a expressão e vós, progenitores masculinos. Vocês, homens, que são pais. Não provoquem os vossos filhos à ira. Deus criou-nos a nós, homens, com a testosterona e eu acredito que com o pecado ela foi ligeiramente alterada. E é um pouco mais fácil nós, os homens, sermos mais conflituosos, mais irritadiços. Não são todos, está bem? Mais implicativos, mais combativos. Não são todos. Eu tenho aprendido nas últimas pregações que eu fiz aqui que tenho que ter cuidado com o que eu digo, porque depois as esposas e os maridos citam-me lá em casa e eu devo desconfiar que há discussões em que o meu nome aparece lá no meio. Pai, a Bíblia manda não provoques o teu filho a ira. Não cries situações em que o teu filho, a tua filha, vai ficar irritado. Vai ficar magoado. Vai ficar, e o que vai acontecer muitas vezes é que ele, por respeito e por consideração a ti, ele vai conter esta raiva, mas aquela raiva vai estar ativa lá dentro. Raiva é uma coisa fantástica, não desaparece. Pode transformar-se em úlcera. Entendes isso? Mas não desaparece. A Bíblia diz, tu que és progenitor masculino, já agora, mais ainda, os pais todos que estão cá, fiquem em pé, se faz favor. Fiquem em pé, todos. Podemos dar uma salva de palmas a este pessoal? Ok, obrigado. Que Deus os abençoe. Podem ficar sentados. Não provoquem os vossos filhos, diz Deus. E depois Deus diz, na sua palavra, cria-o em duas dimensões. Cria o teu filho, olha para o texto bíblico, estamos em Efésios 6:4, na disciplina e na admoestação. Agora eu quero a vossa ajuda para o seguinte, ser sincero comigo. A palavra disciplina, qual é a primeira imagem que vem à tua mente? Disciplina, vá lá, digam sincero. Já vi um gesto ali. Castigo, bater, palmada. Ensinamento. É muito interessante. A palavra disciplina foi estragada. A palavra disciplina foi estragada. E infelizmente vários de nós têm histórias de vida em que a palavra disciplina traz logo más memórias. E a disciplina não é necessariamente castigo. A disciplina não é necessariamente palmada. A mim ajudou-me muito e foi libertador quando eu pensei, e vocês os que estiveram em pé, e vocês mulheres, especialmente as que são mães, se pudesse eu iria olhar nos olhos de cada uma das mães, iria alertar-se para o seguinte.
Algumas das pessoas que mais contribuem para criar machistas são mães. Eu vou repetir. Algumas das pessoas que mais contribuem para criar machistas são mães. E, portanto, aquelas que não ficaram em pé não precisam de pensar que isto não tem a ver comigo. Se tu és mãe de um rapaz, ou se tu és avó de um rapaz, isto tem tudo que ver contigo. Tudo que ver contigo. E eu estava a dizer, a mim ajudou-me, foi muito libertador quando eu na minha cabeça comecei a pensar que um pai é um treinador. Um treinador que prepara um atleta para a competição. Aqueles que eu pedi há pouco para ficar em pé, agora não vou pedir outra vez. Levanta só a mão. Tu que és pai. Tu és um treinador. Tu que és avó, levanta a mão. O avô. Estamos assim tão escassos de avós? Epá. Tu como avô és um treinador de um treinador. Ok? Tu és um treinador de um treinador. Ou se quiseres, tu és um conselheiro de um treinador. E eu, na minha cabecinha, aqueles que me conhecem sabem, eu tenho uma alma de desportista, já não tenho corpo, já só sobrou alma. E preparar um atleta para a alta competição... Quem é que prepara um atleta para a alta competição à pancada? Estão a entender? Quem é que prepara um atleta para competir e ganhar fundamentalmente com castigos e com palmadas? Quem é que faz isso? Pois. Mas estamos a falar de regimes... Completem a palavra, está bem? Eu, enquanto treinador, fiquem com estas duas palavras. Eu vou treinar e eu vou nutrir, alimentar. Eu vou ensinar. Eu estava a ver o último jogo, desculpem-me falar de futebol, eu estava a ver o último jogo e mandei uma mensagem para uma pessoa que eu sei que é futebolista, como eu, e eu estava a ver aquilo e eu estava a dizer, Zito, será que aprendemos mal? Porque aquilo que tu e eu aprendemos não tem a ver com isto que nós estamos a ver aqui. Porque quem jogou a bola sabe que há certos princípios que têm que ser praticados, repetidos, para que depois, quando acontecer o jogo, faça aquilo. Qual é a tua função como pai? Tu vais mostrar coisas, tu vais exemplificar, tu vais repetir. Isto é treino. E do outro lado é a nutrição. Há um jogador, que não vou citar o nome, que tu, Zito, vais conhecer de quem eu estou a falar. Se ele tivesse sido nutrido na sua força mental, força interior, ele dava um muito melhor jogador. Sabes de quem eu estou a falar, não é? Ele desorganiza. Quando chega a momentos críticos, ele entra em stress e depois não sai. Não consegue executar. Farta-se de falhar. O que lhe faltou, provavelmente na sua formação, foi ganhar uma organização interior que lhe permitisse lidar com o stress, com a pressão, com a angústia, com a falha. Eu em tudo isto eu estou a pôr nutrição. Pai, não penses só em comprar os ténis, em comprar o tablet. Alimenta o teu filho, a tua filha por dentro. Entendes isso? E isso é o que um bom treinador faz. E depois, quando o seu atleta chega aos Jogos Olímpicos, ele vai
agir em função do treino e da nutrição que recebeu. Obviamente, disciplina tem a ideia de um enquadramento, regras, é óbvio. Um atleta de alta competição não se deita quando ele quer. O teu filho, a tua filha, em idades formativas, não pode se deitar quando ele quer. Se o teu filho, a tua filha for minimamente parecido a mim, se eu tiver que escolher entre a couve de Bruxelas e um chocolate, adivinhem o que é que eu vou escolher? Duh! Mas na preparação de um atleta, não se come só chocolate. Aliás, até em bom rigor, não se come chocolate. Então, pai, tu és um treinador. Tu precisas de treinar e precisas de nutrir. É isto que a Bíblia está a dizer. Cria o teu filho no treino e na nutrição, na disciplina e na admoestação. Eu amo a língua portuguesa, é riquíssima. A palavra admoestação não tem só a ideia, desculpem-me o português, dar na cabeça. Tem a ideia de consolo. Tem a ideia de encorajamento, tem a ideia de incentivo. Claro, tem a ideia de chamada de atenção também. Mas puxa, tu amas tanto assim o teu filho que vais lhe deixar fazer asneira? Não. Pois não. Não. Criai-o na disciplina e na admoestação. Agora repara, o versículo 4 diz do Senhor. Não é só conforme a tua opinião, é conforme o Senhor. Não é só conforme a história da tua família, é do Senhor. Com o fundador deste movimento a nível mundial, eu aprendi, porventura já um bocado tarde, talvez se Deus me der a graça de eu ver os meus netos, vou usar estes conhecimentos adquiridos já mais tarde. A afirmação educa melhor do que a correção. A afirmação educa melhor do que a correção. Afirmares, mostrares o correto. Prepara melhor a tua filha e o teu filho para a vida do que só a correção. Vou dar um exemplo. Eu chego e eu pergunto-vos, como é que eu vou para o Algarve? E vocês dizem-me, não vás de barco. Eu digo assim, ok, já percebi. Mas a minha pergunta era, como é que eu vou? E vocês dizem, não vás de foguetão. Está bem. Como é que eu vou? A afirmação prepara melhor para a vida do que apenas a correção. E sabem, nós aprendemos vendo. Pai, queres ensinar ao teu filho rapaz que as mulheres têm valor? Vê como é que tu tratas a tua mulher que é a mãe dele. E ele vai perceber que as mulheres têm valor. Afirma pelo exemplo. Podes fazer um clique? Nós fomos projetados para ter o amor do nosso Pai expresso e apreendido, absorvido de forma presente e nutritiva. O que não falta aí. E sabem, manos, deixa-me só desabafar mais um bocadinho. A igualdade de género é efetiva quando estamos a falar de dignidade e de valor. Mas a partir daí para. Um pai é um pai e uma mãe é uma mãe. E um não substitui o outro. E sabem uma coisa que eu reparei interessante? Na Ucrânia não está a haver igualdade de género, pois não? Há uns que não podem sair. Ponto. Não podem.
E uma das coisas que me dói naquela guerra é que vai aumentar o nível de órfãos de pai. Agora, fala-vos um órfão de pai que morreu, há uma dor maior do que a perda de um pai que morreu. É ter um pai que está vivo e que não é presente. E eu quero olhar-vos nos olhos a vocês, homens que estão aqui e que são pais. Uma das maiores ausências que nós tendemos a dar é a ausência afetiva. Alguém entende o que eu estou a dizer? Não estamos lá, afetivamente. Estamos lá, e eu sei que vocês entendem, estamos lá quando está em causa os ténis, a escolha da boa faculdade. Mas quando o filho precisa de gerir e aprender a expressar as suas emoções, nós não estamos lá. Quando há certos momentos em que o filho e a filha precisam de perceber valores, nós não estamos lá. Vou-vos só dar uma curiosidade disso. Pela graça de Deus, para o acampamento de adolescentes estão inscritos 95 miúdos. Portanto, foram feitas 95 inscrições. Uma das coisas que se tem que fazer na inscrição é o encarregado de educação tem que fazer a inscrição porque há lá um termo de responsabilidade que ele tem que assinar. E uma das perguntas que nós temos lá é: qual é o seu parentesco com o campista? Eu tenho acompanhado a entrada de todas as inscrições. E faço-vos uma pergunta. De 95 inscrições, quantas é que vocês calculam que foram feitas pelo progenitor masculino? De 95, sabem o que é que isto significa? Mas Paulo Pedro, lá estás tu és tão complicado, as mulheres têm mais jeito para estas coisas. O teu azar é que eu sou homem também. Sabes, presença. Estás lá. Pôres a mão na massa. Faz mais um clique que eu tenho que... Só a favor. Encantado? Filho? A principal responsabilidade dos progenitores na educação de uma criança é proporcionar totalidade à vida dela, nas 6 dimensões que o ser humano tem. No essencial, nós somos seres espirituais. Pai. Esta lógica de que quem vai te ensinar espiritualidade e relação com Deus é a tua mãe, está errada. Está errada. Porque estás a abdicar de intervir no centro da existência do teu filho, da tua filha. Pois é verdade que o teu filho, a tua filha tem uma dimensão intelectual que precisa de ser desenvolvida. Não precisas levantar a mão. Quantas reuniões de encarregados de educação na escola tu tens ido? Ou essa também é outra área que é melhor ser a mãe? Que ela tem mais jeito. Social, emocional, física, ambiental, no sentido de o ambiente que se passa lá no lar é formativo. O Marco há pouco dizia que em regimes totalitários treinavam-se atletas de alta competição na base do castigo. E eu sei, a minha alma desportiva é desde que eu nasci. E em Angola eu ouvi um nome, Nadia Comaneci. Atleta, topo. A primeira oportunidade que ela teve de fugir, fugiu. Porquê? Porque o ambiente em que ela vivia não lhe agradava. Nós tivemos um bom encontro de homem. Eu achei bom. Não? Foi bom, Tosé? E a hora avança. Talvez, não sei como é que vamos fazer.
Nós estávamos a abrir Provérbios 15. E nós estávamos a ver que Provérbios diz que um olhar amigo renova a alma. Faz bem à alma. A palavra dita ao seu tempo boa é. Isto está em Provérbios. E sabes, Pai, às vezes é o olhar, o sorriso, aquilo que nós comunicamos. Isto é ambiente. E é aqui que eu fui percebendo vários erros que eu cometi. Várias coisas que eu fiz mal. Mais um clique, se faz favor. Há 4 responsabilidades que eu quero te desafiar, Pai, a pensar. Podes avançar? Tu precisas de afirmar o potencial do teu filho, da tua filha. Tu precisas de lhe conferir autoridade. Tu precisas de clarificar a identidade dele. Tu precisas de lhe dar segurança. Eu quero te convidar... sim, vamos fazer assim. Eu quero te convidar a vires comigo, por favor, aos Evangelhos. E vem comigo até Mateus 3. Mateus 3. Mateus 3. Eu prometo que vou... Fica para outro dia, voltamos a conversar mais e abrir a Bíblia com mais cuidado sobre esta questão da responsabilidade de ser pai. Estás em Mateus 3? 13? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Galileia lá no norte, ele vem um pouco mais abaixo para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, aqui refere-se no 14 a João, o dissuadia. João Batista estava a dizer a Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, porque João Batista tinha noção de quem Jesus era. E no versículo 15 é-nos dito que Jesus responde a João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus aqui já é adulto, tem a volta de 30 anos. E Jesus está a dizer a João Batista: vais-me batizar sim, porque precisamos de cumprir a justiça. Então João Batista admitiu. E olha o versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e diz-nos o texto que eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. 17. Pai, redobra a tua atenção. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É muito interessante. Quando Jesus vai começar o seu ministério, depois dele ser batizado, há uma manifestação física que permite que as pessoas vejam o Espírito Santo descendo sobre ele e ouve-se uma voz. Qual é a voz interna que tu tens dos diálogos com teu pai? Sabias que todos temos uma voz interna, algo que nos ficou? Talvez alguns de vocês, como eu, não têm essa voz, porque faltou. Mas alguns têm uma voz interna, no sentido, o que é que o meu pai me dizia? Pode ser destrutivo, não é? Alguém entende o que eu estou a dizer? Pode desorganizar e fica lá. E às tantas nós damos connosco com 40 anos e 50 anos e ainda temos aquela voz. Alguém entende o que eu estou a dizer ou estou a falar chinês? Aquela voz ainda está lá. Ou pode ser uma voz positiva. Repara o que é que está dito ali sobre identidade. Este é. Este é. O evangelista Marcos, quando refere este mesmo episódio, é muito curioso. Eu creio que o que se passou foi o seguinte: o que as pessoas que lá estavam ouviram foi uma coisa, o que Jesus ouviu foi outra. Porque o evangelista Mateus diz que o que se ouviu foi a afirmação: este é. E Marcos diz que o que se ouviu foi: tu és. Pai, o que é que tu dizes à tua filha? O que é que tu dizes ao teu filho quando tu completas a frase tu és? Avô, o que é que dizes ao teu neto, à tua neta, quando tu dizes tu és? Posso ser maldoso?
tu és uma besta. Aquela voz interna vai ficar, entendes o que eu estou a dizer? Tu és meu filho. Sabem, se o meu pai fosse vivo, eu com 52 anos de idade, eu não gostaria que o meu pai dissesse, tu és pastor. Eu ia dizer, pai, eu não sou pastor, pastor é o que eu faço. Eu ia ficar muito contente se ele me dissesse, tu és meu filho. Tu és meu filho. Eu quando penso, para já meu laço, e um laço duradouro, homem, pai, trabalha nisto também, que o teu filho e a tua filha percebam um laço. Tu és meu. Filho. Filha. Sabem, eu não fiz nada para ser filho da Judite e do Faustino. O meu pai e a minha mãe. Não fiz nada. O que é que tu fizeste para ser filho do teu pai, da tua mãe ou filho? O que é que fizeste? Nada. Tão bom estar vinculado e estar ligado por uma coisa que é... E quando é mesmo que eu vou deixar de ser filho da Judite e do Faustino? Quando? Já viram a segurança que isto pode dar? Tu és meu filho. Tu és minha filha. Pais, vão dizer isso hoje? Posso-vos fazer este pedido? E os avós? Tu és minha neta. Tu és meu neto. Meu. E sabes, aconteça o que acontecer, não vais deixar de ser meu filho, meu neto. Isto dá uma segurança. Isto dá uma segurança. Não sei se sentes. Isto dá uma segurança. Tu és meu filho amado. 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 Gabriela, olha a diferença. Tu és minha filha que tira boas notas. Dá a mesma segurança? Não dá, pois não. Porque quando a nota baixar... Pronto. Tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Tu dás-me alegria. Fazes-me sentir bem. Gosto de ti. Filhota, só está cá uma, ainda hoje gosto muito de ti e da tua mana também. Vocês são o melhor que me aconteceu. E sabem, o texto diz no capítulo 4, versículo 1, que a seguir, vê lá, Mateus 4, 1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado. Vocês acham que Jesus ia preparado? Eu creio que sim. E como é que ele ficou preparado? Aquilo que ele ouviu do Pai. O treino e a nutrição. Aquele futebolista do nosso clubezito, falta-lhe só segurança interior. Ele seria um talento de topo. Como lhe falta a segurança interior, chega aos momentos críticos, ele falha. Ele falha. Podes só fazer mais um clique. Há uma ferida da qual muita gente sofre. Mais um clique, se faz favor. Eu quero. Mais? Podes? Continua mesmo. Já, parei. Há muito homem e muita mulher, que muitas vezes até adulto, cá por cima nós vemos algumas coisas e não percebemos o problema profundo. E o problema profundo muitas vezes foi falta de pai. O pai que treina e o pai que alimenta. Ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo. Mais tarde houve um episódio em que Jesus chamou a parte Pedro, Tiago e João e eles viram Jesus transfigurado. Manifesta a glória de Jesus.
E novamente ali aconteceu que, vindo das nuvens, uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Segunda vez. Só que ali Jesus acrescentou: ouçam a ele. E uma das coisas que Jesus vai dizer aos discípulos é anunciar a sua obra salvadora. Eu quero terminar, Pai, e principalmente pais de adultos. Há uma altura que é importante que tu digas às outras pessoas, à sociedade: este é o meu filho amado, ele dá-me grande prazer, ouçam-no. Pais de filhos adultos, por favor, ouçam-me com redobrada atenção. Emancipa o teu filho. Ouçam-no a ele. O pai disse aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E depois disse: aquilo que ele vos disser, ouçam. E o pai retira-se. Papá de filhos adultos, olha para mim. O protagonismo já não é teu agora, está bem? Está bem? Pais de filhos adultos, já não é teu. Agora é a altura de tu emancipares o teu filho. Alguém entende o que eu estou a dizer? E dizes assim: eu tenho muita satisfação neste meu filho, nesta minha filha. Ouçam-no a ele. Emancipa o teu filho. Podemos crescer como pais. Não é esta quinta-feira, na outra. Aquilo que eu não disse, eu quero convidar os homens a juntarem-se a nós e vamos completar algumas coisas que nós começamos a aprender juntos de Provérbios. Por exemplo, tu podes perguntar assim: então o que é que eu faço para não provocar o meu filho a ira? Provérbios 15 diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E um dos pais, hoje já avô, disse-nos com o avançar da vida ele aprendeu que funciona assim: olhar fixamente nos olhos e baixar a voz. E o filho e a filha percebem que o pai está chateado. Nem é preciso gritar. Olhar nos olhos e baixar a voz. Tu que tens pai vivo, dá-lhe um abraço, está bem? Sim, dá-lhe um abraço. 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 Vamos terminar o nosso culto com as indicações do André.